Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Essa coisa da segurança. E o quanto que para o profissional da saúde que se forma, ou que está trocando de área, ou trocando de especialidade, o quanto que ele tem que lidar com essa insegurança, né, Mari? Sim. Me veio aqui na cabeça muito isso, assim, porque a pessoa que chega na área e fala assim, não, agora eu quero me especializar nisso, né? E a gente teve alunos que estavam terminando seus cursos ainda, né? E já eram nossos alunos, e a gente teve alunos que já tinham muita experiência. Sim, às vezes anos, décadas de clínica. E que trocaram de área ou buscaram especialização. A gente teve alunos que trabalhavam em RH ou trabalhavam em outras funções, outras áreas e que vieram para a nossa área, né? E o quanto que, de alguma forma, a gente também está falando de um passo que deixa as pessoas inseguras, né? Eu acho que isso é brilhante a gente poder falar, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Mari, como é que eu faço para eu tomar uma decisão e não me arrepender depois, né? E você me contando a tua história, eu consigo ver por quê. Porque estava conectado com o teu coração, que é uma coisa que eu acredito, né? Então, quando você diz assim, a Mari lá de trás, que já desejava ser clínica e docente, e a Mari de hoje, que é clínica e docente, né? E que hoje impacta muitas pessoas, de alguma forma, eu acho que tem a ver com isso, né? Com o que você sonhou, com o que você desejou. O que você acha disso? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu acho que faz todo sentido, né? Porque a gente consegue criar coragem e trilhar passos assim quando a coisa reverbera na gente. Sim, eu acredito muito nisso. Inclusive o podcast que estamos começando hoje é o primeiro episódio desse podcast, ele serve inclusive para isso, para inspirar. Porque às vezes a gente esbarra em alunas que estão lá no comecinho das suas carreiras, né? Que às vezes tem os mesmos medos que nós tivemos. Eu talvez não, porque fiz um monte de graduação, foi um negócio meio doido, mas enfim, né? Também tive os meus momentos de, será que é isso? Será que eu vou para essa área? Né? Será que faz sentido, né? Eu vejo que é muito prevalente, né? Se a gente for pensar na graduação de psicologia, na pessoa que entrou lá com 18 anos recém-completos, terminou com 22, 23. Né? Ainda com pouca experiência de vida, pouca visão de muita coisa, cheia de inseguranças, munida com o que teve na graduação, que a gente sabe que a formação é generalista, ela não realmente capacita a gente para uma atuação direta. Sim. E uma coisa que eu costumo dizer que eu só tive coragem de sair da faculdade e ir direto para a clínica porque eu fiz uma formação em paralelo. Se eu não tivesse feito, eu não ia me sentir segura. Né? E uma coisa que eu lembro que eu pensava, né, e pensava de um jeito muito angustiado lá atrás, né, que os primeiros anos, né, esse receber crédito, se sentir segura, ser conhecido, ser reconhecido, principalmente quando a gente vem de uma época que a psicologia ainda tratava a divulgação como uma coisa terrível. Né, eu conto na aula de ética, eu sempre conto que quando eu estava na graduação, na aula de ética, a gente fez uma discussão enorme sobre se podia ou não ter uma placa na porta do consultório dizendo que era um consultório de psicologia. Quando eu conto essa história, assim, sabe aquele negócio que grita como era ridículo? E isso foi em 2003, 2004. Né? Parece que eu estava falando de 1970. Sim! E daí é claro que, né, redes sociais, essas coisas ainda eram muito incipientes, e a pandemia também potencializou muito essa possibilidade da gente poder falar sobre a nossa prática, que eu acho que isso é uma coisa boa no fim das contas, porque tem feito as pessoas perderem o medo, né, de procurar ajuda psicológica, de ir, né, buscar terapia, de falar que faz bem. Tá mais próximo, tá mais humano, muito né? mais próximo. E tá parte do dia a dia, já não é, né? A gente tem conseguido se livrar do estigma